Boa noite a todos. Podem se sentar, por favor. Bom ver o rosto de vocês aqui. Podíamos ver mais, mas bom vocês que aqui estão. Ótima decisão vocês que tiveram a decisão de vir como casal aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui ainda mais rico em conhecimento, ainda mais rico como casais, ainda mais fortalecidos, ainda mais fortes. Por isso eu tenho a certeza que vocês não vão se arrepender da decisão de vir até aqui à casa do Senhor hoje, aprender mais um pouco, colocar o vosso casamento, a vossa união, de amor, de fatos, ainda melhor, com ainda mais qualidade. Às vezes a gente tem aquele pensamento, e ouvimos muito, infelizmente, das pessoas: o meu casamento já é bom, eu não preciso aprender mais. Gente, é muito mal quando pensamos que não precisamos aprender mais. Aquilo que está bom pode ficar ainda melhor. Eu quero acreditar que o casamento de vocês já é bênção, mas pode ainda ser mais bênção, pode ainda ficar melhor. Vocês podem aprender ferramentas novas, podem aprender coisas novas, e usufruir disso da melhor forma. E nesta noite a gente vai ter aqui nada mais, nada menos do que os nossos pastores para nos trazer aqui conselhos, ensinamentos, que com certeza será bênção para as nossas vidas. Quero convidar aqui pastor Luiz, pastora Silvia, por favor. Podem se sentar, por favor. Estenda a vossa mão para cá, gente, por favor. Vamos fazer uma oração por eles, amém? Eles vão ser canal de Deus para as nossas vidas aqui. Então que, mesmo para a gente receber essa bênção, essa palavra, essa direção, esse ensinamento, a gente possa interceder por eles agora, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, por este momento, por esta oportunidade, Senhor. Nós, como igreja, como casais, como irmãos, filhos do Senhor, Pai, oramos agora sobre a vida dos teus filhos, Pai, pedindo ao Senhor, Jesus, que o Senhor possa usá-los da melhor forma possível, Jesus. Tudo aquilo que eles preparou, todo o material, tudo que eles traz com eles hoje, Senhor, experiências de vida, sobre a tua palavra, sobre a convivência, sobre as lutas, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor preparou no coração dos teus filhos, ó Pai, que eles tragam essas palavras, que eles ensinem, que eles nos ajudem, Senhor, a crescer ainda mais, Pai. Seja com eles, use os teus filhos de forma sobrenatural nesta noite, é o que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Pastores, está entregue e cá estamos nós para aprendermos mais um pouco. Glória a Deus, boa noite. Buenas noches, chicos e chicas. Deixem-me só abrir aqui a minha ferramenta de trabalho. Ok. Então, primeiro que tudo, está um pouco escuro na sala. É possível apagar estas aqui e deixar as demais acesas? É que leva mesmo a luz nos olhos, causa um pouco de impressão. Então pronto, e estas aqui é que depois bate nas lentes e faz muito reflexo. Não é que eu não consiga ver, é que depois o reflexo vai ficar muito mal. Então o nosso objetivo hoje é tratarmos sobre o tema os papéis tanto do marido como da mulher. A Bíblia, assim que o primeiro casamento foi celebrado, à luz da Bíblia, foi entregue ao homem e à mulher alguns papéis. E no Novo Testamento, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo reafirma alguns dos papéis que o homem e a mulher têm que ter. E é sobre esse tema que nós queremos falar nesta noite convosco, ok? Porque se nós olharmos para a atualidade nos dias de hoje, o grande problema no matrimónio, nos casamentos, não se traduz naquilo que eles têm ou naquilo que eles não conseguiram ter. Traduz-se na falta de desempenho nos seus papéis que foram designados através da luz da Bíblia, à luz da Bíblia. Os papéis bíblicos que o esposo realmente tem que desempenhar na sua casa
e o papel bíblico que a esposa tem que desempenhar em casa, ok? No seu matrimónio. E o que acontece nos dias de hoje é que o homem desempenha alguns papéis da mulher e a mulher veste as calças do marido. É ou não? Quantas mulheres aqui gostam de vestir a calça do marido? Muita mulher, não literalmente, porque poderá não servir, ou até alguns ficar largo, não sei, depende da sua estrutura. Mas há uma troca de papéis, ok? Há uma troca de papéis a desempenhar no lar. Um dos grandes problemas nos casamentos e nos matrimónios é a troca de papéis ou o não desempenho dos mesmos. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Então vou ler primeiramente os textos dos quais eu referi. E o primeiro texto está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se puder baixar um pouco o instrumental, por favor. E diz o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha o primeiro papel dado à mulher. Far-lhe-ei uma... Vejam só a nuance, o destaque que elas dão. Auxiliadora. 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 Eu sou uma auxiliadora do meu esposo. Não diga. Eu não sou. Exatamente. Olha o primeiro papel dado à mulher no primeiro casamento, no primeiro matrimónio, no Velho Testamento, ok? Assim que Deus criou o homem, criou a mulher e fez aqui o matrimónio. Acho que Deus era o wedding planner, ok? Então tratou de fazer aqui um baita de um casamento. Far-lhe uma auxiliadora que esteja como diante dele. O que é que esta palavra quer dizer? Que será apropriada para ele. Será necessária para ele. Cumprirá as funções que eu designei na vida dele. Esse é o papel bíblico da mulher, ok? Em Gênesis, como está escrito em Gênesis, eu far-lhe uma auxiliadora que ela será competente, ela terá habilitações. Não sei se você se revê neste papel. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se você revê neste papel. Tem competências para o desempenho do mesmo. Sim ou não, mulher? Acha-se que sim? Amém. Nem que seja profeticamente. Sim, eu entendo. Eu tenho competência, eu tenho capacidades. Eu estou à altura. Eu creio que Deus colocou aquilo que é apropriado para desempenhar a função de auxiliadora na vida do meu esposo. Amém. Ok? Amém. Eu já vou explicar depois. Então, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ok? Esta agora é osso. Somos uma só carne. Somos um só pensamento. Somos uma só carne em Cristo. Somos uma só carne. Estamos juntos neste propósito. Neste casamento agora, esta mulher que tu me confiaste, agora... Peço desculpa. Esta mulher que tu me confiaste, eu agora tenho-a como ossos dos meus ossos. É carne da minha carne. Somos uma só carne. Ok? Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma... Diz assim comigo: só carne. Olha para o teu esposo, para a tua esposa, e diz-lhe: somos uma só carne. Então pode morder. Quem gosta? Amém? Vamos agora para o Novo Testamento. Carta aos Efésios, capítulo 5. Versículo 22, ok? E já passo a explicar o contexto histórico deste texto. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, escreve aos Efésios, capítulo 5, 22, 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos,
como ao Senhor. Vou repetir para que você, mulher, entenda aquilo que está escrito. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E o autor do texto dá aqui um termo de comparação para que não haja dúvidas da medida, da quantidade, da qualidade com o qual nós temos que ser, nós não, vocês, têm que ser submissas. Caras feias já assim, não é? Já explico o contexto. Verdade, o apóstolo Paulo dá um contexto, dá uma dose medida, uma comparação, usa algo que seja perceptível, não é? Como ao Senhor. Então a minha submissão ao meu marido tem que ser feita como ao Senhor. Devemos nos atentar para a palavra sujeitai-vos, porque muitas vezes o mau desempenho do papel da mulher no tocante à sujeição ao esposo está na falta de interpretação da palavra, está na falta de conhecimento doutrinário, está na falta de conhecimento bíblico. É o que se chama, o que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 4, se não me engano, de meninos. Dizer que nós ainda andamos neste mundo como meninos ou meninas, princesas. Falta de interpretação, falta de conhecimento. Por isso é que muitas vezes, ao lermos este texto, eu gosto de ler e olhar para as mulheres para ver a expressividade do seu rosto. Sujeitar, meu Deus do céu. E daí vem, muitas vezes, os problemas. É a falta de interpretação. No original, a palavra sujeição é prestar serviço voluntário. Mas não é um serviço voluntário como nós prestamos aqui, que nós vamos só quando nos apetece ou quando temos tempo. O serviço voluntário é feito como fosse para uma divindade. Aqui neste caso é uma divindade. Para um senhor, para um general. É um alistamento a um exército para defender uma nação cujo o seu país está a correr risco de vida, guerra. Então, eu sujeito-me, eu voluntario-me em amor. Eu sujeito-me em amor à pátria, eu sujeito-me em amor ao meu esposo. Eu faço tudo, eu entrego a minha vida. Esta é a sujeição e o termo comparação como ao Senhor. E porquê é que esta sujeição da mulher? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Sujeitem-se aos vossos maridos como ao Senhor. E existe uma razão, porque Ele é a cabeça. Foi-lhe dada a autoridade dos céus. A sujeição não é porque eu estou aqui a ministrar ou a incutir-te, a ensinar, não. É porque veio do céu essa ordenança. O casamento foi um projeto desenhado nos céus, confiado ao homem e à mulher. Se um casamento, muitas vezes, a instituição de matrimónio não dá certo, é porque aquilo que foi entregue não foi bem governado, não foi bem sustentado, não foi bem alimentado. O casamento é perfeito. Quem faz parte desse casamento é que muitas vezes não é perfeito. Estão a entender? Estão a entender? Então existem muitas vezes lacunas ou na mulher ou no marido para que esse casamento, esse matrimónio não dê certo. E as lacunas estão no desempenho dos seus papéis. Então, porque o marido é o cabeça, foi-lhe dada autoridade, como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo tem autoridade sobre a igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, é obediente a Cristo, anda de acordo com os princípios de Cristo, com os mandamentos e as ordenanças de Cristo, ama a igreja, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. E se vocês, que tarefa árdua é esta que a Bíblia, o apóstolo Paulo, instrui a igreja e os casamentos da igreja de Éfeso. Se você já considera pesado, agora olhe para aquilo que o apóstolo Paulo refere em relação aos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E agora se eu perguntasse, marido, como é que Cristo amou a igreja? Como dizem alto em bom som. Morreu, se entregou por ela. Então, se você, mulher, achava que a sujeição ao seu esposo e a autoridade do seu marido sobre a sua vida era pesado, agora imagine um marido obediente às Escrituras e que cumpre o seu papel bíblico,
A Bíblia diz que nós, maridos, temos que dar a nossa vida por vocês, mas literal, porque aquilo que Deus fez, Jesus fez por nós, foi literal, não foi teórico. Não é? Nós estamos aqui, basta sacrificar a minha vontade, o meu ego. Não, é dar a vida. Há uma bala perdida, eu vejo a bala em câmara lenta em direção à minha esposa, eu tenho que dar o meu corpo às balas. É literal. E se for na cabeça, ainda melhor. Não, para cumprir literalmente, deu a vida. Se for num braço, você não dá a vida, dá só um membro. Entende? Dar a vida. É literal. E se você examinar agora, você esposa, você... Estou a prolongar um pouco mais, já passando dos papéis, tá, amor? Só para... se você reparar, a gravidade nos matrimónios nos dias de hoje, as lacunas, as discussões existentes, os problemas existentes, é meramente não por falta de pão na mesa, não por falta de roupa nova, não por falta de trabalho, é por falta do cumprimento dos papéis que nos foram ordenados a cumprir como marido e mulher. Não se trata de falta de pão, nem falta de picanha, nem falta de arroz. Falta de incumprimento dos nossos papéis como marido e mulher. Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar. Aqui vem. Olha o papel do marido. Para a santificar, meu Deus, que tarefa árdua esta. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pregando a palavra, ministrando a palavra, orando por ela, santificando, preparando, sendo bom para ela, amando-a, preparando grandes esboços bíblicos e pregações, sermões, pregando para ela. Entendem? Purificando, preparando, adornando a sua esposa para a vinda do noivo, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula. Escuta, sem mácula, sem ruga, nem coisa. Se ela quiser fazer botox, deixa fazer botox, meu irmão. Porque quando o noivo vier buscar a sua noiva, a sua esposa tem que estar sem ruga, é o que a Bíblia diz. Se ela quiser fazer fio hialurônico, esse bagulho aí, esses negócios aí, deixa fazer, meu irmão. Nem ruga, não pode ter um pé de galinha, não pode ter nada, pode investir aí fortemente. Nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. E esse papel é dado ao homem. E você, mulher, já estava a fazer cara feia pela submissão que tem que ter pelo seu esposo. Então, olha o preparo que o homem tem que ter, o cuidado, o zelo, a perícia, tem que ser exímio em preparar. Não é para um baile, não é para uma festa, é para a vinda do noivo. Na verdade, temos que ser realmente grandes profetas e grandes sacerdotes na nossa casa. Amém? Homens. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, muito grande mesmo. Digo-a, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Aqui, como eu havia dito, o apóstolo Paulo quer tratar de questões do relacionamento conjugal. E qual é o propósito do apóstolo Paulo ao tratar deste tema para com a igreja de Éfeso? A maior importância do apóstolo Paulo é revelar o quão profundo pode ser um relacionamento entre marido e mulher. Da mesma forma deverá ser o nosso relacionamento com Cristo. Ele quis que à luz do matrimónio nós pudéssemos revelar o relacionamento da noiva, igreja, com Cristo. Ao referir-se primeiramente às mulheres, mas porquê é que o apóstolo Paulo refere-se primeiramente às mulheres? Não é, mulher? Você já pensou, porquê é que não disse primeiro dos maridos? Nunca se perguntou sobre isso? Não. Era por uma questão cultural, porque naquele tempo as mulheres havia realmente uma grande submissão, mas o apóstolo Paulo, uma grande submissão cultural, mas o apóstolo Paulo quis revelar essa submissão em amor. Se naquele tempo eles eram, a nível cultural, elas eram obrigadas a serem submissas, ok? Esta submissão não tinha a ver com a cultura da terra, mas com a cultura de Cristo para com a noiva. Ok? Então aqui Paulo quer retratar a submissão, tratar de submissão,
mas através do matrimónio mostrar aos demais como a noiva deve ser submissa ao seu noivo, ok? Então, o intuito de referir primeiro as mulheres é esse. E existem mais alguns propósitos pelo qual o apóstolo Paulo refere-se às mulheres em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o contexto cultural, que eu já acabei de falar, sendo um modelo espiritual, que eu também acabei de falar, a relação, demonstrar a relação da noiva, nós noiva, com Cristo, né? Sendo a mulher submissa ao seu esposo, a igreja deve ser submissa ao seu noivo, e também para equilíbrio relacional. Não sei se você reparou, mas a tarefa do homem é bastante árdua. Não sei se tu concordas, homem. Não? Não concorda? Homens, concordam sim ou não? Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Ao ponto do homem ter que dar a sua vida pela sua esposa, literalmente, eu acho que aí o equilíbrio pende um pouco mais para a vida do homem, não é? Ter que se entregar, dar a vida por ela, sacrificar por ela. E não para por aí. Prepará-la, adorná-la. E nós sabemos, em meio à travessia do nosso matrimónio, sabemos que não é tarefa fácil. Quantos concordam com isso? Ok? Não é tarefa fácil. Dito isto, vamos ver agora 5 pontos, 5 papéis que o homem e a mulher devem desempenhar para que possam ter um casamento saudável. Ok? Primeiro papel, não sei se vou dar-te a oportunidade. A irmã tem a oportunidade. Antes ele não queria falar, agora não se cala. Amém. Então, um dos papéis que a Bíblia é bem clara, o apóstolo Paulo é bem claro sobre ele. Ele já falou quase tudo, mas eu vou acrescentar mais alguma coisa. É nós mulheres nos submetermos em amor. E a palavra quando diz, mulheres sujeitai-vos, submetam-se aos vossos maridos, como ao Senhor. O significado no grego significa hipotasso, significa colocar-se sob, significa submeter-se de forma respeitosa. Não é uma atitude, não é submetermos de forma inferior, não. Nós fomos realmente formadas de onde? Da costela. Nós temos que estar ao lado. Nós somos as auxiliadoras, somos aquelas que ajudamos, somos aquela que de forma respeitosa nós nos submetemos. E a palavra submeter às vezes realmente chateia algumas mulheres, não é? Já me chateou a mim, nunca vos chateou a vocês, certamente já vos chateou. Porque parece que é aquela autoridade, não é? Eu já estive sob a autoridade do meu pai, agora vou estar sob a autoridade do meu esposo. Não, mas não é isso que a Bíblia fala. É no sentido de submissão voluntária, uma submissão respeitosa, não é? Baseada na ordem e no propósito que a Bíblia fala de um casamento verdadeiramente divino, não é? Onde Deus verdadeiramente é o centro desse casamento. Então não é uma submissão, não é uma obediência, digamos, forçada, subjugada. Eu não estou subjugada ao meu esposo. Eu realmente sou uma auxiliadora, sou uma ajudadora. Eu reconheço verdadeiramente a liderança, o contexto que a Bíblia fala sobre liderança, sobre a relação do amor e a responsabilidade mútua que temos nós os dois. Então, mulheres, fiquem descansadas, porque realmente não é uma atitude de inferioridade. Não é o homem estar acima e eu estar abaixo. Não é o homem tomar as decisões e nós não podemos participar nelas. Não. A Bíblia é muito clara, é realmente nós termos uma submissão, ela está ligada à palavra harmonia, é estarmos juntos, em harmonia. E a mulher, como vocês sabem, tem a capacidade de criar realmente um ambiente de harmonia ou criar um ambiente inverso, que é de inferno, não é? Nós somos realmente peritas nesse aspecto. A mulher tem a capacidade de influenciar, não é, um ambiente. Então é bom que nós entendemos e vivemos muito mais felizes aceitando o nosso papel e desfrutando dele com toda a alegria que a Bíblia nos fala. Então o nosso papel, e quando a Bíblia diz que as mulheres sujeitai-vos ao vosso marido, então não é baseado numa submissão de inferioridade, pelo contrário. O nosso papel é apoiá-los. O nosso papel é ter uma atitude de cooperação para que o relacionamento realmente seja um relacionamento que verdadeiramente demonstre o quê? Demonstre o que Cristo demonstrou pela sua igreja.
Então é tão simples como isso. A submissão bíblica da esposa, ela não é uma submissão servil, não, mas voluntária em amor, refletindo sempre, sempre, nunca se esqueçam, refletindo sempre a igreja do Senhor, a relação que o Senhor tem com a sua igreja. Amém? Quantas têm dificuldade em ser submissas ao marido? Levante o seu braço. Quantas têm dificuldade? Exponham os seus pecados aqui. Oh, graça. É isso, irmã. Há que reconhecer e há que mudar. Isso. Ok? Porque o mal não é o reconhecer. O mal é nunca mudar. Muitas vezes... O mal não é o reconhecer. Porque o próprio Cristo quer que nós reconheçamos que somos falhos e que somos pecadores. Não é? Temos que reconhecer que somos falhos e pecadores. Mas nunca mudar, meu Deus do céu. Então que Deus dê sabedoria a todas as mulheres para entenderem que a submissão também revela aquilo que você é como cristã, como filha de Deus. Não é? Você, ao não ser submissa ao seu esposo, ao não ser... e mais uma vez digo, submissa às vezes pode parecer uma palavra muito pesada, mas numa ótica mundana, numa ótica terrena, mas numa ótica celestial, sobrenatural, você lembre-se, ao ser submissa, você, em primeiro lugar, antes de estar a obedecer ao seu esposo, você está a honrar ao seu Deus. Ok? Então que se isso servir para amenizar essa sua dificuldade, que assim seja. Olha, eu vou obedecer, vou cumprir, vou agir de acordo com o que Ele está a dizer, porque sou submissa ao meu Senhor. Mas também não é para dizer, só vou fazer porque sou submissa ao meu Senhor, ouviste? Porque a tia não quer saber de ti para nada. Não, em amor. Ok? Não, é que às vezes nós estamos num casamento e esquecemos que também somos cristãos no casamento. Não é? Às vezes queremos ser só cristãos na igreja, mas somos principalmente cristãos no papel que desempenhamos na nossa casa. E mais uma vez digo, a falência dos matrimónios e a desgraça que existem nos casamentos está na falta de um desempenho dos papéis que lhes foram propostos. Mude o papel, desempenhe bem um papel, ok? E vá ver que mesmo sem pôr na mesa ou leite para dar às crianças, como vão ser bastante felizes, ok? Primeiro papel do homem, amar sacrificialmente a sua esposa. Carta aos Efésios capítulo 5, 25. Maridos, amai as vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Sacrificar, o que significa a palavra sacrificar? Abdicar da sua vida ou das suas vontades. Abdicar também, claro, como eu já frisei, abdicar da sua vida, do seu querer, do seu ego, abdicar do seu lazer, abdicar do seu bem-estar em prol do bem-estar da sua esposa. Amar sacrificialmente a sua esposa. É dizer, sim, eu me sacrifico pelo teu bem espiritual. Sim, eu hoje não vou ver o Flamengo. Eu hoje vou jantar às luzes das velas contigo. Não, hoje o Palmeiras perdeu, mas eu vou amar-te e respeitar-te. Sacrificialmente. É zelar pelo bem-estar físico da esposa também. É abdicar de um prazer próprio, de uma vontade própria, da sua vida própria, em prol do benefício da sua esposa, físico, espiritual ou emocional. Ok? Então é priorizar, é dar destaque, é entregar-se totalmente, é sacrificar-se pela sua esposa. Amém? Quantos perceberam, homens? Quantos vão estar dispostos a sacrificar pela sua esposa? Dar o corpo às balas? Dá o corpo às balas? Amém. Este é um dos primeiros papéis do homem. O segundo papel da esposa. Amém. Ele realmente fala com esta autoridade toda, porque eu posso dizer que realmente ele cumpre esse... a cruz. Ele cumpre esse papel na íntegra. Realmente ele não tem problemas nenhuns em se sacrificar pela minha vontade, pelo meu desejo, em cuidar. Se as paredes lá de casa falassem.
Então daí ele fala com tanta autoridade. Sou um realmente, mártir. Vocês estão diante de um mártir. Realmente ele é esse homem que cumpre bem, muito bem esse papel. Outros não tanto, mas esse cumpre bem. Carrego em mim as marcas de Sílvia. Que às vezes não é fácil, não é? As chagas. Amém. Então, outro papel é da mulher, não é? Eu estou a falar para as mulheres, ele fala para os homens, mas ele às vezes fala mais para as mulheres, não é? Já repararam? Eu prometi aos homens que ia ser assim. Então, respeitar o seu marido. Lá em Efésios 5:33 diz que a mulher deve respeitar o marido. E respeitar o marido Amém. em que aspecto? O respeitar o marido na sua relação conjugal. Então, respeitar no sentido prático da palavra é honrar. Respeitar é honrar em todas as coisas. É reconhecer em honra e principalmente em palavras. Não é? Nós reconhecermos perante os nossos maridos em palavra, porque o respeito realmente ele é muito mais às vezes que uma atitude. Eu respeito-te porque eu não te desagrado, eu faço aquilo que te agrada, eu sou um homem fiel e de respeito. Mas é muito mais que isso que a Bíblia fala. Então é não tratar o seu marido com inferioridade, ou seja, ser verdadeiramente uma mulher de encorajamento, uma mulher que apoia, que está ali e que está ao seu lado. Isso é respeito, porque quando uma mulher tem o outro tipo de atitude, ela não está a respeitar o seu marido. E não quer dizer que diante dos erros nós tenhamos que fazer silêncio e não fazer ver realmente o erro que o marido cometeu. Não significa isso, pelo contrário, nós temos que, com palavras sábias, promover o quê? O crescimento mútuo. Se realmente ele errou, nós temos que fazer ver onde é que ele errou, quais são os aspectos que realmente ele pode melhorar com o marido, o que é que não me agrada e que realmente ele tem que se esforçar para me agradar. Porque realmente um casamento é, digamos que, ambos têm que se sacrificar por alguma coisa. Eu tenho que me sacrificar por meu esposo, muitas vezes não, fazendo algumas coisas que eu não me agrada, mas eu sei que lhe agradam a ele, então vou-me sacrificar para que ele se sinta bem, e a mesma coisa tem que acontecer. E é esse respeito que a Bíblia fala. E é importante refletirmos, temos sido respeitosos para com o nosso esposo, para com a nossa esposa? Na verdade, é um papel que se atribui aos dois, não é? Ser respeitoso, tratar com respeito e honra. Em momentos de aflição e de grande discussão, que palavras temos usado? A Bíblia fala que as nossas palavras têm que ser bem temperadas, não é? Que sabor têm tido as suas palavras? Homem ou mulher? Já pensou que as palavras muitas vezes têm mais velocidade e causam mais estrago que muitas balas? Não é puxar a brasa à nossa sardinha como homens, mas sendo eu homem, com H grande, ninguém acredita. Acreditas tu? Graças a Deus. Portanto, eu sei o quanto as palavras podem ferir as emoções de um homem. As palavras da mulher podem parecer autênticas facas. Como é que se chama aquelas facas lá no Brasil? Com o bolso? Pode. Despedaça as emoções de um homem, a autoridade, a autoestima do mesmo. Então, mulheres, sejam sábias, sendo eu homem, ok? Sabendo o coração que grande parte tem, você tem as suas palavras podem ter um grande papel para edificar ou realmente para destruir. Tem o papel de fazer acreditar, como outrora a minha esposa já fez acreditar no meu ministério, e falo hoje, mas no início da nossa caminhada, as palavras que ela utilizou para esqueci-me da palavra que disse anterior, incentivar, para fazer ver, para aquilo que eu poderia vir a desempenhar no ministério. As suas palavras edificaram a minha vida, mas ao contrário também podiam ter destruído. Olha, não és capaz, não és nada, nunca vais conseguir, és um burro, olha para isso, sempre a mesma coisa, não, sempre a mesma coisa, poxa, pá, sempre o mesmo erro. Entendem? Então, muita atenção às palavras que usam para edificar. Porque, por exemplo, para tratar de um erro, de um problema,
nós podemos usar as palavras certas a que Deus nos coloca. Quando estão a entender? Ou utilizar as palavras erradas que o diabo coloca. Só para perceberem o quanto isso é importante, porque alguns de vocês, alguns conhecem-nos aqui, mas outros sabem da nossa história, outros não. Então, quando nós casámos, eu tinha a certeza que tinha casado com o homem que Deus me tinha dado e eu já sabia qual era a minha missão e o meu propósito na Terra. E quando nós começámos a caminhada ministerial e Deus nos começou a chamar para o ministério, ele não sentia esse chamado. Ele não queria pregar, ele não queria edificar a vida das pessoas, cuidar das vidas. Então, durante algum tempo, e não foram dias, durante alguns anos, foi 1 ano e meio, que eu tive que esperar que houvesse o tempo dele, não é? E não foi fácil. E realmente, se as minhas palavras não fossem palavras incentivadoras, de apoio, às vezes eu também me desesperava, porque eu queria rapidamente, não é? Eu sabia o que Deus tinha, que ele andasse para a frente e eu via às vezes que ele andava para trás. E eu sabia o meu papel. E eu sabia que o meu papel era realmente ser uma auxiliadora. Eu nunca podia tomar a frente de uma igreja. Eu pelo menos pensava assim, eu preciso realmente de um sacerdote do lar e um sacerdote da casa do Senhor. Então eu sabia que os papéis não podiam ser invertidos, mas eu tive o tempo para esperar que Deus realmente tocasse o coração dele até que ele sentisse o chamado. Então, muita atenção, mulheres, realmente nós podemos ser realmente aquelas que edificamos os nossos maridos, os colocamos com uma boa autoestima, os tiramos daquele momento que eles pensam que nada valem, nada são capazes, não vão conseguir. Realmente sermos essas mulheres que os levamos a lugares que eles realmente sozinhos não iriam conseguir, mas com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com a nossa oração, com as nossas palavras positivas de incentivo, de força, de coragem, nós conseguimos realmente fazer aquele homem de sonho, porque não existe, e para quem casou há pouco tempo, não existe um homem nem uma mulher feito, nós nos fazemos no casamento. Então isso é muito importante. Às vezes as mulheres têm um marido de quem falam. Entendem? Às vezes tem um marido desmotivado, triste, cabisbaixo, não sente ser trabalhador, preguiçoso em casa. Se calhar que palavras você tem dito e que tipo de conselhos e de motivação você tem dado? Não é? Em vez de vai trabalhar, malandro, vamos amor, vamos orar que Deus vai nos dar um trabalho, tu vais ser um grande trabalhador, vais ser um grande empreendedor. O cara está há 6 meses no subsídio de desemprego, ainda quer trabalhar, tá, mas você vai... Nós temos o marido ou a mulher que declaramos que queremos que ele é. Então as palavras fazem as pessoas, e é verdade. Segundo papel do homem, liderar com responsabilidade. Efésios 5:23 diz o seguinte, porque o marido é o cabeça da mulher, não foi entregue só à autoridade, foi entregue também responsabilidade ao homem, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos ver primeiro o que significa ser líder. Líder é aquele que dirige, é aquele que conduz, é aquele que ocupa um lugar de destaque, ok? E responsabilidade, líder é aquele que ocupa um lugar de destaque, é aquele que tem em si responsabilidade, mas também é aquele que tem responsabilidade por dirigir, por conduzir, mas também responsabilidade pelos resultados. Esse é o líder. Significado de responsabilidade, obrigação de responder pelas ações próprias ou pelas dos outros. Eles foram confiadas, ok? Então, nós como maridos temos o papel de sermos líderes. Mas líder não é eu mando, eu posso, eu quero. Não. Eu tenho uma responsabilidade de liderar de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ordena, me conduz, me diz. Então, é o papel do marido ser líder e liderar em amor. Diz assim comigo, liderar. Só os que têm sono, liderar. Os que estão mesmo já a dormir, liderar. Os que já estão mesmo... liderar em amor. Em amor. Escute. Esse papel carrancudo você está a desempenhar, marido. Esse papel brutamontes você desempenha para com a sua esposa. Essas palavras grossas, é um grosso, é um cara de pau. Desculpa, é mesmo assim, tem cara cristão que é mesmo falta de conhecimento bíblico, doutrinário, moral de Cristo e trata a esposa abaixo de cão e ainda por cima muitas vezes usa estes textos e trata a esposa abaixo de cão
Deixe disso. Você é um pecador se trata assim dessa forma a sua esposa. Você cumpre um papel, liderar a sua casa, liderar a sua família, mas em amor. Em amor. Qualquer liderança entregue ao homem da parte de Deus motiva, inspira, leva a sua esposa a querer ser mais submissa. Sabe porque é que muitas vezes as nossas esposas não são submissas? Porque elas não encontram diante de si um líder nato, um líder bíblico. Vê um homem carrancudo, vê na mulher só um objeto de prazer, vê um objeto só para satisfazer, só um objeto de serviço. É a realidade, meu irmão. É a realidade. A desgraça nos matrimónios nos dias de hoje está na falta de desempenho bíblico dos seus papéis. E os homens têm falta de conhecimento do que é liderar. E se você reparar, nem no seu trabalho sabe liderar. Aliás, nem sabe liderar a si mesmo. Muitas vezes não se sabe liderar a si mesmo. E depois vai-se refletir na liderança dos filhos, vai-se refletir na liderança sacerdotal, profética na sua casa, e os seus casamentos andam ao desvairado. Falta de liderança. O que é que uma liderança responsável faz? Escolhi aqui alguns pontos. Tem uma comunicação aberta e respeitosa. O que é uma comunicação aberta e respeitosa? Amor, estou a pensar comprar isto, ou decidir fazer este investimento, mudar de emprego, viajar, mudar de país, seja o que for, ingressar no ministério. O que é que tu achas? Preciso do teu aconselhamento. Achas bem? Respeitosa. É uma conversa aberta. Não, tu não percebes nada. Eu é que sei. Vai já para o quarto. Isso existe. Isso existe na igreja. No corpo de Cristo existe esse tipo de casamento e esse tipo de homem. E é vergonhoso. É vergonhoso os homens terem esse papel carrancudo. Uma liderança responsável ouve opiniões e principalmente está atento aos sentimentos da esposa. É uma liderança. Escuta, até a Auto Europa testou. Quem trabalha na Auto Europa? Levanta o braço. Não sei se faz atualmente ou não, foi um teste que foi feito. Colocaram os trabalhadores a trabalhar ao som da música. És do tempo, colocaram uma som ambiente? Não. Houve um artigo que saiu, não sei se foi algum departamento, se foi a fábrica toda, um artigo que saiu no telejornal, no jornal, que dizia que estavam a testar, colocar música ambiente para saber como é que era o desempenho dos empregados. E o estudo reflete que ficavam mais animados, mais produtivos. Isto quer dizer o quê? Que a empresa estava sensível às emoções, aos sentimentos com que os mesmos iam desempenhar. De certa forma, a empresa estava a querer acabar com aquele sentimento de segunda-feira. Quem conhece o sentimento de segunda-feira de ir trabalhar? Ninguém conhece. É esse mesmo? Você está aí agora a olhar para mim. Esse sentimento de segunda-feira de trabalhar. E a Auto Europa queria testar o som da música. Estava preocupada com os sentimentos de trabalhador. Para quê? Para que a produção, a eficácia, a eficiência fosse maior. Então, o marido tem uma liderança responsável quando ouve as opiniões e os sentimentos. É atento nas tomadas de decisões, ok? Toma decisões sábias. Toma decisões sábias. O que é tomar uma decisão sábia, homem? Marido. Passa por pedir conselhos, amém? A quem? Também, decisões sábias são baseadas não no impulso nem nos sentimentos. Já ministrei aqui sobre isso, sobre as tomadas de decisão, que não deve ser de acordo com aquilo que o meu coração diz. Não, homem. O coração é enganoso, é dividido. É fácil de corromper. Se existe maior inimigo que possa existir dentro de nós, é o nosso coração dividido e enganoso. É o que a palavra do Senhor diz. Então, as nossas tomadas de decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus, homem? Queres desempenhar um papel de liderança responsável? Vai à palavra de Deus. Se é para ir, se é para ficar, se é para falar, se é para ficar calado, se é para comprar, se é para poupar, se é para pregar, se é para pregar, se é para exortar, se é para... Entendem? Então, toda a tomada de decisão tem que ser uma decisão sábia. Escute, conselheiros. Tenha pessoas sábias, mais inteligentes perto de si, homem. Olhe para homens com casamentos saudáveis e olha, estou a pensar o que é que conselho, pastor, obreiro, líder, são decisões sábias, decisões completamente ignorantes. Eu não quero saber, quero lá saber o que os outros pensam. Isso é na vida dele, eu é que sei, eu é que posso. Depois batem com a cara
no chão, ok? Líder responsável tem exemplo de caráter. É exemplar no caráter. Um líder responsável é um bom provedor da sua casa e principalmente cuidador. Líder responsável apoia e valoriza a sua esposa. Outro papel muito importante da esposa é apoiar e encorajar o marido. Diz lá em Provérbios 31:12. Ela só lhe faz bem. Ouçam bem o que diz a palavra. Ela só lhe faz bem. Digo amém. Homens, Ela amém? só lhe faz bem. E depois diz assim, vírgula, e não mal. Mas depois também acrescenta, todos os dias da sua vida. Então isto reflete o quê? O papel da mulher ela tem que ter uma bondade ativa e contínua. Não é por momentos, não é? Porque às vezes nós temos tendência a ser assim. A nossa bondade para com o nosso esposo depende de algumas circunstâncias. Mas a Bíblia nos diz que ela só faz bem, não mal, e isso significa que realmente o nosso papel deve ser uma bondade ativa e contínua. Ou seja, nós devemos viver para abençoar. Essa bondade ela tem que estar espelhada no nosso coração, nos nossos rostos, nas nossas atitudes diárias. Tem que ser uma bondade contínua, uma bondade na aflição, na dificuldade, uma bondade nas coisas boas, mas uma bondade também nas coisas menos boas. Quando nós não gostamos, quando nós discutimos, quando nós não entendemos, não nos conseguimos chegar a um contexto sobre a questão que estamos a discutir, deve estar em nós essa bondade contínua. Não é uma bondade pontual e ocasional. Ela tem que ser constante. E aquilo que mais falta muitas vezes à mulher pela sua condição emocional é a constância. E muitos homens sofrem porque nós mulheres somos melhores inconstantes por causa do nosso ciclo hormonal e da forma como Deus nos constituiu. Tudo bem, nós até entendemos isso e os nossos esposos sabem que há alturas do mês que é necessário entenderem isso. Mas às vezes não é só nessa altura do mês, falta realmente a muitas mulheres essa bondade, essa constância de estar ali junto ao seu marido, de lhe fazer sempre o bem e nunca o mal. Entendem? Falta-nos isso e nós conseguimos ter isso nos momentos bons, mas nos momentos maus falta muito isso. Essa bondade. A esposa ela tem um papel de ser ajudadora, tem que apoiar e encorajar, como já falámos aqui, e ela é uma fonte de força e incentivo. Mulheres, toda a força que Deus colocou em si, porque a mulher é ou não é, Aline? Tem uma natureza, uma força, por isso é que a dádiva de ter filhos só foi dada à mulher. O homem nunca aguentaria. É ou não é, Cíntia? O homem aguentaria as dores de parto, as contrações. Não aguentaria. Dizem que já fizeram essas... É como não sei quantos ossos partidos. Já ouviram isso? Equivale a não sei quantos ossos do corpo partidos. Imaginem a dor. Então nós temos que transformar essa força que está em nós para fazer o bem. E fazer o bem no momento mais difícil. Que às vezes é aí que nós somos provadas. E qual é o momento mais difícil? É no momento da discussão. É no momento das costas viradas, é no momento do desagrado, não é? É no momento das palavras que ofendem. Então é nesse momento que nós temos que lembrar que realmente, e quando nós não temos, porque às vezes não temos essa paciência, falta-nos pela vida, por todos os cuidados, por tudo aquilo que nós temos a cargo, falta-nos essa perseverança, muitas vezes essa paciência, pedimos a Deus. O Espírito Santo, aquele que habita em nós, Ele está sempre disposto a nos auxiliar e a nos tornarmos essas mulheres que conseguimos realmente, nos momentos mais difíceis do casamento, porque não há nenhum casamento que tenha momentos só bons. Todo o casamento, toda a pessoa, todo o casal, seja quem for, e nós estamos a falar, não estamos a falar para o mundo, não. Nós estamos a falar para um conceito de igreja. Sim, nós pastores temos problemas no casamento? Temos. E muitos. Somos pessoas completamente diferentes. Vocês que nos conhecem já perceberam. Nós somos o oposto. Mas nós nos damos muito bem, sempre nos demos. Exatamente. Mas temos momentos também muito difíceis. Seja pastor, seja evangelista, seja líder, seja apenas só membro, seja aquilo que for, os desafios são constantes para todos nós.
Seja muito conhecedor da Bíblia. O meu esposo tem uma coisa que é difícil discutir com ele, porque até no meio da discussão ele vai buscar um versículo bíblico só para provar que ele tem razão. E eu não sou assim tão... não consigo memorizar assim a palavra como ele memoriza. E ele usa muito o texto. E no momento do texto eu vou fazer o quê? Tenho que calar, porque ele tem razão. Porque às vezes eu... depois da discussão eu venho lembrar do texto. Afinal de contas, devia-lhe ter dado com este também. Mas na hora, irmãos, na hora, ele ganha sempre. Entendem? Então não é fácil, há muitos desafios, mas nós temos que ser realmente essas mulheres inteligentes, sábias e que conseguimos ser munidas dessa bondade. Essa palavra é uma espada, não é? Nós usamos-la literalmente. Hoje usei aquele versículo, esqueci-me, que a mulher não deve negar o homem, exceto por mútuo acordo, né? E se for, só pode negar se for para oração e se for por mútuo acordo, não é? Então, como não estávamos em campanha, nem foi de mútuo acordo. Eu já sabia que ia passar vergonha, não é? Todos conhecem o texto? Não precisaste ainda? Graças a Deus. Olha, tens que me ensinar o segredo. Terceiro papel do homem, muito importante que nós o desempenhemos. Santificar e cuidar da esposa. Chama a atenção que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso para corrigir alguns comportamentos existentes no matrimónio daquela igreja, ok? Então era necessário o apóstolo Paulo exortar tanto os maridos como as mulheres. E um dos papéis, o apóstolo Paulo dá aos homens é santificar e cuidar da esposa. Efésios 5, 26 e 27 diz o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, com a palavra, através da palavra. Então, o marido deve ser um instrumento de edificação espiritual para a sua esposa. E o que é que o marido deve fazer para a santificar e para cuidar da sua esposa? Deve incentivá-la a crescer em dois pilares: espiritualmente, orando com ela, jejuando com ela, tendo tempo de oração, de consagração, santificação. O marido tem que incentivar a esposa no primeiro pilar, em direção à santidade. Ok? O que é sermos santos? É estarmos separados deste mundo e só entregues totalmente a Cristo. Verdade? Santidade, separados do mundo. Então, há que refletir o que é que nós temos feito para que possamos edificar e incentivar a nossa esposa a estar num lugar mais santo, a que ela se possa andar em santidade. Temos orado com ela? Temos dito assim: amor, dá cá a mão, vamos orar, vamos ao monte os dois, vamos para o quarto orar, vamos fazer um jejum esta semana. Você tem feito isso com a sua esposa? É que um dos grandes problemas do casamento é esse. É a falta de edificação, é incentivá-la a crescer em santidade. Se você quer ter uma mulher submissa, cumpra o seu papel de sacerdote. Não é só pedir uma princesa e tratá-la como escrava. Se você quer uma princesa, trate-a como princesa. Adorne-a como noiva. Então, em primeiro lugar, primeiro pilar, incentivá-la a andar em santidade. Em segundo lugar, incentivá-la a crescer em maturidade. Amanhã terei a oportunidade de falar sobre maturidade e crescimento da igreja. Uma das maiores lacunas da igreja é ela não ser uma igreja madura. Ela estagnou no novo nascimento. Ela ainda permanece com 2, 3 dias do novo nascimento. Ela ainda é, como o apóstolo Paulo fala, ainda são meninos. E muitas vezes nós, maridos, não a incentivamos a crescer em maturidade. O que é crescer em maturidade? Fazer com que a nossa esposa cresça em maturidade. Quando é que você ofereceu ou incentivou a ler um texto bíblico? A meditar sobre um texto bíblico? Quando é que você já explicou um texto bíblico? Já falou sobre o batismo do Espírito Santo? Quando você já explicou sobre aquilo que aconteceu em Atos? Ou já explicou o grego, o hebraico? Já orou muito em línguas com ela, não? Mas eu não estou a falar dessa oração. Eu estou a falar já maturidade, acrescentar, falar sobre, meditar sobre a palavra. Qual é que foi a última Bíblia de estudo que você ofereceu à sua esposa?
Qual é que foi o último estudo que você fez com a sua esposa? Fez pesquisa sobre a Bíblia? É que nós caminhamos na vida cristã a nível pessoal e a nível matrimonial de forma rasa. Rasa. Grande lacuna nos matrimónios é a falta de maturidade, falta de desempenho nos papéis. E nós, como sacerdotes do nosso lar, sabem, estamos em muita falta. Eu podia fazer mais, tenho que fazer mais. Não basta pregar para a minha casa, para a minha esposa no culto. Eu tenho que ensinar em casa. E a ausência de maturidade é ela não ter experiência para lidar com os problemas, quer dentro de casa, fora de casa. Maturidade, os meninos têm falta de maturidade, né? As crianças, o que é que eles fazem? Estragam, comem demais, envergonham muitas vezes os pais, bagunçam, certo? Brincam onde não devem, correm riscos desnecessários, verdade ou não? Então nós somos chamados à maturidade. E o papel do homem na esposa é levá-la a essa maturidade, a crescer. Examinando as Escrituras, meditando as Escrituras, pregando sobre as Escrituras no próprio lar. No próprio lar. Ok? E a falta de maturidade, ela reflete-se em tudo na nossa vida. Ela reflete-se nas decisões que nós tomamos a nível financeiro, para o lar. Ela reflete-se a nível educacional da vida dos nossos filhos. A falta de maturidade. Realmente, nós vivemos uma sociedade que aquilo que mais se reflete na sociedade é a infantilidade. A falta de maturidade para a idade. Não é? Há uns anos atrás, nós víamos aquelas pessoas cheias de conhecimento, cheias de maturidade, elas tinham conhecimento de vida, experiência de vida. E elas tinham conhecimento da Bíblia. Como é que você consegue classificar esta geração de agora que somos nós? Há essa falta de maturidade, há essa falta de conhecimento. E nós realmente temos o livro mais importante e aquele que nos pode dar todo o conhecimento, toda a maturidade, toda a inteligência. Realmente com este livro e aplicando este livro nós podemos ser bem-sucedidos na área do casamento, ser bem-sucedidos na vida educacional dos nossos filhos, ser bem-sucedidos na área financeira, mas nós não nos dotamos conhecimento daquilo que lá temos em casa. Se calhar você tem não uma, nem duas, nem três, nem quatro, se calhar tem 10 Bíblias em casa, mas se calhar este ano não leu sequer o excerto de uma, se calhar não conseguiu sequer ler um capítulo inteiro de uma passagem de um livro bíblico. Então é essa mudança que Deus quer de nós casais. Ele realmente quer nos levar a nós todos a um patamar espiritual, de conhecimento, de tomada de medidas, pessoas prósperas e bem-sucedidas. Nós somos aquele que temos acesso ao conhecimento. Nós temos o livro mais importante da Terra. Então nós devíamos ser ricos em todas as áreas. E realmente há muita falta mesmo dessa maturidade. A gente hoje vive uma geração de pais infantis, de filhos infantis, de pais sem conhecimento bíblico, de filhos sem conhecimento bíblico. Se acabou aquilo que já nunca devia ter acabado, que era o culto nos lares. Eu não quero que vocês me levantem a mão porque não quero expor ninguém, mas quantos de nós aqui fazemos culto no lar? Abrimos a Bíblia para os nossos filhos. Não há tempo, mas há tempo para as redes sociais. Há tempo para tanta coisa, há tempo para passear, há tempo para fazer tanta coisa e não há tempo para edificar a nossa família. Então é bom que nós, como casais, possamos refletir que essa falta de maturidade só nos atrasa em todas as áreas da nossa vida. Outro dos papéis que realmente a Bíblia nos fala sobre ele e a esposa é extremamente importante, é cuidar da família com sabedoria. A esposa é realmente administradora, auxiliadora. Os nossos esposos e os homens os são sacerdotes, mas sempre é ou não é, Maria João, precisam de boas esposas administradoras. E nós somos aquelas que administramos a casa, que arrumamos a roupa, que arrumamos a casa. Esse é um papel que deve ser dado à mulher. E saibam de uma coisa, uma casa desorganizada, uma casa que não é higienizada, uma casa que é desorganizada, sabem o que é que habita nela? Não é o Espírito Santo. Existem espíritos malignos que habitam nela. E esse é um papel da esposa. Nós temos esse papel de cuidar. Não é que mas os homens não têm que nos ajudar. O meu esposo, eu nunca mexo na cozinha. É sempre ele que lava a louça, arruma a louça, organiza unhas a de gel cozinha. posso fazer. Não pode. Então ele me ajuda imenso, mas há outras coisas que sou eu que tenho que fazer. Então nós temos que entender que essa administração do lar é extremamente importante para nós. Pastora, mas ele trabalha fora e eu também trabalho fora. Sim, nesta geração eu vou-te dizer que nós os dois temos que trabalhar fora. A maior parte
de nós na Europa não consegue suportar apenas com o ordenado do esposo. Então nós, para termos uma vida mais desafogada, temos também, não é, que trabalhar fora. Essa é uma função nossa. E às vezes eu vejo alguns casais, uma coisa é quando nós estamos filhos pequenos e durante o tempo em que realmente nós somos mães, os esposos têm que fazer um esforço maior e nós temos que cuidar dos nossos filhos, e então esse tempo não é um tempo de trabalho para nós, mas é um tempo de cuidado pelos filhos. Mas às vezes eu vejo casais que a passarem tanta dificuldade financeira porque só o esposo trabalha lá em casa. E às vezes as mulheres falam e dizem: o meu esposo, ele está desmotivado, ele está cansado, ele chega a casa, não tem apetite sexual, porque de uns anos para cá as coisas mudaram. As mulheres têm apetite sexual e os homens não têm. Nós fazemos aconselhamento diariamente e nós ouvimos isso diariamente. Mas porquê que não têm? Porque eles estão subcarregados, as preocupações financeiras são deles, os pagamentos são deles. Há aquelas mulheres que dizem: não, tu és o sacerdote, tu és o provedor. Irmãos, eu nunca simpatizei com esta palavra, porque eu entendo que eu também sou provedora. Eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que auxiliar e ajudar. E muitas vezes o estado emocional daquele homem, que não consegue realmente ter uma esposa que ama, não consegue satisfazê-la em várias áreas, não é só em uma, não é só na área sexual, em várias áreas da sua vida, aquela mulher não consegue perceber o estado emocional em que a falta de auxílio, a falta de ajuda e a falta de sabedoria para conduzir o lar resulta nesse tipo de homem. Então nós precisamos de entender que nós temos um papel de trabalhar junto a eles, de ajudar, de estar ali financeiramente. Não, a conta vem para pagar. Tu preocupas-te? Não. Nós os dois temos que nos preocupar com aquilo que temos para pagar. Não é uma preocupação só do homem, é também nossa. E eu vejo muitas mulheres que é tudo para cima do homem. Financeiro é para o homem. Tudo é para o homem. E elas continuam ali à mercê daquilo que o homem traga para casa. E um dia Deus vai dizer: olha, eu tinha uma vida linda para vocês, se tu como mulher te levantasses, trabalhasses ao lado do teu esposo. Como eu digo, há um tempo, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Há o tempo da gente não trabalhar, mas há o tempo também que as crianças crescem, elas tomam asas e nós temos que estar ali a trabalhar. Mas aquilo que o meu esposo traz para casa já é suficiente. Mas fossem 2 ordenados, podiam fazer coisas muito maiores, podiam passear mais, podiam sair mais para desfrutar da cultura, para poder levar os filhos a passear. Então é importante que nós entendemos, lá em Provérbios 31, 27 diz o seguinte: ela atenta ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E eu vejo muitas mulheres, não é aqui na nossa igreja, porque aqui somos todas trabalhadoras, amém, mas nós conhecemos tantas pessoas. E eu vejo muitas mulheres que são preguiçosas, não trabalham, não ajudam os seus esposos. Às vezes o homem trabalha fora, ainda chega a casa, não tem a roupa lavada, não tem as coisas organizadas, não tem a casa organizada, não tem a casa limpa e cuidada. E sabem, o demónio, existem certos demónios que são específicos em habitar o lar, na desarrumação, na falta de higiene e organização da casa. Então pense nisso. A esposa, ela tem um papel de cuidar do lar com diligência, sendo sábia na sua administração e nos cuidados necessários da família. Então a esposa tem que entender que também tem um trabalho, um esforço e um sacrifício. Amém. Quarto papel do homem: prover e proteger. 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, família, negou a fé e é pior que um descrente, ok? Reparem na palavra pesada que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Negou, se não cuida da sua casa, não protege o seu lar, não provê o seu lar, negou a fé e é pior que o descrente. Então o esposo tem o papel de prover, é o provedor, sim, tem essa responsabilidade, tem esse papel. Mas complementando aquilo que a minha esposa estava a dizer, não retira o papel de auxiliadora da esposa, ok? Imaginemos nós, ganham ordenado mínimo 700 euros, 800 euros. Não chega nem para pagar a casa, quase, não é? Então o que é que eu vou fazer como esposa? Ficar em casa a ver Netflix e a novela das 8? Não, vou auxiliar o meu esposo, vou motivar o meu esposo, vou inspirar, trabalhando, ajudando. Mas essa responsabilidade de prover está sobre nós. Nós temos que, homens, não podemos viver
à luz, à sombra da bananeira. Temos que entender que o papel de prover é nosso e de proteger. Proteger do quê? Perigos naturais ou espirituais. Ok? Amém? Homens, perigos naturais ou espirituais. Não, o vizinho bate à porta para você, estacionou mal o carro à frente dele. Amor, vai lá, fala lá tu com ele. Não. Vista as calças, homem, bota os ténis nos pés, viste uma t-shirt e vai lá falar com o vizinho. Encara o vizinho. Ou se é um problema no trânsito, seja o que for, não diga à sua esposa para ir tratar. Você que tem que dar o corpo às balas. Ser homem. Eu não estou a dizer para você ser ofensivo, ser agressivo, mas acima de tudo ser assertivo no tocante ao papel que você desempenha na sua casa e no tocante à personagem que vem oferecer algum tipo de perigo. Quantos estão a entender? Houve um episódio que ocorreu na nossa vida, graças a Deus foi só um. Graças a Deus. Eu estava na autoestrada, vinha a caminho de Setúbal e a minha esposa estava no Leroy. E não sei por que motivo foi, a minha esposa ia para o carro e o cara, juntamente com a sua esposa, faz ali uma marcha atrás e vem para cima de ti, vendo de antemão que ali estava, mas devia estar estressado, com pressa ou não sei o quê. Sabendo da esposa que eu tenho, ele fez aquilo, ela, pronto, então, não está a ver, e bateu ali um bate-papo com o senhor do carro, e o senhor a fazer peitaças para a minha esposa. Ela, entretanto, liga-me: Luís, onde é que tu estás? Está aqui um senhor, um rapaz, está a ser ofensivo para mim, está-me a agredir, queria passar comigo no carro. Irmãos, eu digo-vos uma coisa, eu meto o pé no acelerador, parecia o Need for Speed. Need for Speed, eu não sei, começa-me a fervilhar aqui as entranhas, não é? Eu vou na autoestrada, pago por tarde, chego ao Leroy, sou no carro. O que é que se passa aqui? Olho no olho, sangue no olho. O que é que se passa aqui? O que é que você está a dizer à minha esposa? Trate comigo agora. Entrou no carro, marcha atrás e a esposa lá dentro depois é... Mas para a esposa depois... Pronto, chegar e resolver com assertividade. Não bujardei, não fui mal criado. O que é que se passa aqui? Qual é o problema do Senhor? Fale comigo. Eu é que sou o homem. Não é eu fechar-me dentro da casota e deixar a esposa resolver e dar o corpo às balas. É o meu papel proteger. Eu não estou a incentivar a igreja a ser agressiva, mas a ser assertiva. Ok? Não é começarmos já, vai para ali, vai. Não. A ser assertivo, olho no olho, a ser homem. Ok? Fale comigo, resolva comigo. O que é que se passa? Qual é o problema? Então, esse é o seu papel. Então, pare de dizer à sua esposa para ir resolver problemas. Para de dizer à sua esposa para enfrentar os cães que estão lá fora. E seja homem, vista as calças, desempenhe o papel que Deus lhe deu. No tocante ao prover, por amor de Deus, seja provedor. Deixe de viver de subsídio. Deixe de viver à mama dos outros. Homem. Porque é o que acontece muitas vezes. Os homens ficam em casa e em nome de Jesus às vezes é um espírito que se apodera deles, que os colocam... Eu entendo até que possa ser espiritual, emocional ou até uma falha de caráter. Podem existir 3 razões: espiritual, emocional ou até mesmo falha de caráter. Então, se for espiritual, em nome de Jesus, está quebrado todo esse espírito agora e que você possa ser um homem trabalhador. Em nome de Jesus, possa ser um empreendedor, um empresário de sucesso. Possa mostrar aos seus filhos como se faz lá fora. Possa suar, chegar a casa, se tiver que fazer horas, faça, nem que seja para dar testemunho aos seus filhos e mostrar à sua esposa e também a Deus que você é um homem que quer. Pode ser, escuta, às vezes mas eu só vou ganhar 700 euros. Sobre o fiel, se fores pouco, sobre o muito Ele te colocará. O problema é que muitos de nós pensamos que só iremos ser grandes trabalhadores quando formos grandes empresários. E isso é falso. Bill Gates só se tornou no homem que se tornou porque teve horas e horas fechado numa garagem. Sabiam disso? Então não inveje o resultado dos outros. Deseje o trabalho deles. Ficou boa? Porque muitas vezes a tendência é invejar os frutos dos outros. Escuta, é passar pela casa do outro. Isto deve de andar no gamanço.
é droga, é tráfico. Parece o pessoal lá do meu trabalho onde eu trabalhava. És pastor, tens o iPhone, não é? Mas também acontece dentro da igreja. Acontece. Então não olhe, não inveje os frutos. Deseje o trabalho. Então seja um provedor e um protetor da sua esposa. Amém. Então, o quinto e último papel, entre tantos os outros que nós podíamos estar aqui a falar, o sexto a gente vai deixar para a Silvani, que é o papel sexual. Não é, Silvani? É demonstrar a piedade e a mansidão. 1 Pedro 3,4 diz o seguinte: pelo contrário, seja o interior do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Então a esposa, ela deve buscar ter um coração manso. Um coração que às vezes é tão difícil, não é? Mulheres, termos um coração manso, às vezes é difícil, é ou não é? É. Vocês também nos fazem ter um coração menos manso. Mas mesmo assim, nós, é ou não é, Carol? Temos que ter um coração manso. Era bom que isto fosse só assim, não é? Na prática, é dose. Então a esposa deve buscar ter um coração manso, tranquilo, refletindo a beleza interior que lhe agrada a Deus. Ser exemplo de piedade no lar. Será que mulheres, esposas que estão aqui hoje, você tem sido exemplo de piedade no seu lar? O que é exemplo de piedade? Alguém me consegue dar aqui um exemplo prático? Alguém quer contar um testemunho que realmente é um exemplo de uma mulher que tem realmente tido piedade no seu lar? Ninguém quer falar? Está tudo com vergonha? Maria João, pois é, piedade realmente. É só de nome ou também tem muita piedade? Daniel, ela é uma esposa piedosa no seu lar? Sem dúvida, vês? Muito bom. Olha, ele não teve dúvida para responder, ele disse logo, sem dúvida, automaticamente. Nunca devemos esquecer que o nosso... Às vezes eu ouço casais e mulheres que almejam ministério. Têm muito desejo de realmente Deus as usar poderosamente pelas nações, ir pregar, expulsar os demónios, evangelizar, ser aquela mulher realmente que sente da parte de Deus que Deus a chamou e colocou no mundo para isso. Mas nunca se esqueça que esse seu ministério começa dentro do seu lar. O que é que você tem sido dentro do seu lar? Não é? Que mulher tem sido? Será que tem exemplo de buscar um coração manso, tranquilo, ser uma mulher piedosa? Devemos esquecer que realmente dentro do nosso lar começa o nosso ministério e, sem dúvida, uma coisa muito importante, dentro do nosso lar começa o nosso legado. O nosso maior legado começa dentro do nosso lar. Isso é algo que nós nunca devemos esquecer. Amém? Quinto papel e último para terminar. Respeitar e honrar a esposa. Ok? Respeitar e honrar. O que é honrar? Não devem honrar muito, então, se não sabem o que é honrar. O que é que significa a palavra honrar? Destacar. Elogiar. Ser fiel. Dar o valor devido. Isso. Honrá-la, dar o valor devido pelo papel que lhe foi concedido. Porque às vezes nós queremos honrar por um benefício que nos foi dado, não é? Vou só honrar porque ela... Não. No casamento cristão, eu vou honrar independentemente, ok? É como honrar pai e mãe. Você honra só o pai bom e a mãe boa ou também honra o pai mau? Independentemente daquilo que ele foi, é um mandamento, é honrar. Então, honrar a esposa é destacar, é valorizar, é cuidar. E 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida.
Então nós devemos tratar a nossa esposa com respeito, com delicadeza. Hoje quando vim para aqui... quando vim para aqui... Hoje fiz uma cena que abri a porta e deixei entrar. Mas foi premeditado. Fiquei cheiro. Não, estou a falar sério. Abri o portão lá de casa e disse, não, vou abrir e vou deixar passar. Foi premeditado, foi intencional. Entendem? E às vezes nós esquecemos que as boas ações principalmente têm que ser intencionais. Não tem que ser um reflexo. Eu fiz por fazer. Não, tem que ser intencionais, com intenção. Vou abrir a porta para a minha esposa entrar. Vou citar alguns poemas para ela. És tão linda. Não com a intenção de colher mais tarde, mas porque... Honrar dá valor. Inúmeras vezes digo, independentemente das dores de cabeça que ela me dá muitas vezes, digo, é muito trabalhadora, é muito caridosa, é muito, até demais muitas vezes. Ok? E elogiar. A última vez que elogiaste a tua esposa sem intenção de, não é? Elogiar. Palavras de afirmação à esposa, a linguagem, o toque, de tocar. Esta é difícil, homens. Tocar sem intenção já fica mais difícil. Mas destacar as qualidades da mesma. Isso é destacar as qualidades da mesma. Não é? Qual foi a última vez que nós destacamos as qualidades da nossa esposa? Nós muitas vezes queremos colher sem plantar. Não é? E muitas vezes nós devemos pensar nisso. Temos que honrar a nossa esposa. Temos que tratá-la. Aliás, como é que ela... que tipo de adorno temos colocado na nossa mulher? Adorno. A Bíblia diz que a igreja tem que se encontrar verdadeiramente adornada, certo? Preparada, bonita, enfeitada. Assim como a noiva se prepara para o seu noivo, nós, igreja, temos que preparar para a vinda do noivo. Então, que tipo de adorno nós temos que colocar? Qual foi o último adorno que tu colocaste? Diz-me aí. Que tipo de adorno? Uma palavra que enfeitou, que a deixou mais sorridente. Que tipo de investimento? O último. Boa, elogio. Bruno. Yes. Amém. Bom, um lar. Que bênção. Um lar. Um lar não é um espaço, é uma essência, né? Isso. É um ambiente. Yes. Isso. Aline, podes beijar o Bruno agora. Pode beijar. Pode. Beija. Tem que pedir para beijar, meu Deus do céu. Eu já pus na agenda. Não tem que pedir para beijar, tem que beijar logo. Qual é que foi o último adorno que colocaste na tua esposa? Boa. Quando é que foi? Quando foi? Onde é que levaste? Quando foi? Glória a Deus. Gostas? Olha aí, qual foi o último... Yuri, qual é que foi o último adorno que colocaste na Vanessa? Coitado do Yuri. Vamos ouvir o Yuri. É sempre o Yuri. Vamos ouvir o Yuri. Um presente? Foi, mas isso foi quando? Uma vez por mês. Se for na mesma dosagem... É importante, meus irmãos, enfeitarmos a noiva. Qual é a mulher que não gosta de ser honrada, ser apreciada, ser desejada, ser embelezada com as palavras? És trabalhadora, estás tão linda hoje. Um abraço pela manhã. Quantos abraços rejeitados você já deu na sua esposa? Eu já dei toda a manhã, que ela vem cheia de sono, toda babosa, toda assim. Eu a abraço, dá um beijo, e ela deixa-me na mão, larga-me. Quantos? Confessa aí. Verdade. Todos nós temos a nossa linguagem. Já leram aquele livro das 5 linguagens do amor? A linguagem dele é o toque, a minha não é. A minha são palavras de afirmação. Mas eu tenho que me esforçar porque ele ama o toque. E ele realmente não se precisa de esforçar para dar palavras de afirmação porque ele está constantemente a me elogiar. É só um chato, mas pronto. Ele é um chato. Tem que medir mais, pronto. Né? Mas
prezem por isso. Até a árvore de Natal gosta de ser enfeitada, meu Deus do céu. É. Verdade ou não? Você já viu uma árvore de Natal sem enfeite? A árvore de Natal está desejosa de relevar as bolinhas, as fitas, os coelhinhos, o Pai Natal lá. É verdade. Então qual é a mulher que não gosta de ser enfeitada com palavras, com carícias, com amor, com o serviço? E isso que ele está a dizer é muito importante, mas ser constante, diariamente. Quantos casais aqui, todos os dias, quando se levantam de manhã, dão um beijinho? Isso. Mas temos... Isso. Mas não são ainda- todos. Mas deviam de ser todos. Não é? Alguns levantaram a mão, mas temos que ser todos. Antes de lavar os dentes ou depois? Tanto faz, tanto faz. Casou com tudo, tanto faz. Mas o meu esposo trabalha fora. Meu esposo trabalha fora, então tem que dar bom dia. E depois o que é que eu vou retornar também dele? Bom dia, amor, também. Nem que seja isso. Nós precisamos dessa constância diária. Esse adorno que ele está a dizer, ele realmente é demasiado constante. Ele é constante todos os dias. Ele é isto. Estou com Pronto. vontade agora. Não, agora não. Mas às vezes eu vejo que há essa falta de constância, não é? Do homem adornar a mulher diariamente, não é? Chateou, não deve ficar chateado muito tempo. Nós não conseguimos ficar chateados nem de um dia para o outro, nem muito tempo. Isso é muito importante, porque às vezes é aí que o casamento começa a esfriar. Eu aprendi isto do meu pastor quando nós fizemos o curso de preparação para o casamento. Nunca chatear e dormir fora da cama, e nunca deitar chateado, não é? Às vezes até pode não dar para resolver, não é, Cíntia? Podemos até falar no outro dia, mas não nos vamos deitar chateados. Então há pequenos pormenores no dia-a-dia que realmente fazem diferença no nosso casamento. E sabem, irmãos, acho que lá no céu dizem que não vai haver casamento. Então o casamento temos que o aproveitar aqui na terra. E ninguém sabe o dia da manhã, não é? Há pouco estivemos ali reunido com os pastores e que ele deu-nos o exemplo de um pastor, de um jovem que morreu com 46 anos e deixou uma igreja linda que estava a liderar. 46 anos. Então ninguém sabe realmente o dia que nós nos vamos separar aqui na terra. Então aproveite o máximo. Só que para aproveitar o máximo nós temos que cumprir certas pormenores, que às vezes com a continuidade dos anos de casamento acabou, não é? Nos primeiros 5 anos toda a gente dá beijinho quando sai, quando chega, é ou não é? E dá palavras de afirmação e prepara tudo. 10 anos depois esse beijinho já não existe. E se tivesse aqui a Silvani, ela ainda dizia que tinha que ser um beijinho de língua. É ou não é, Silvani? E com o tempo e tudo. E com o tempo e tudo. Acho que está provado, tinha que ser 6 segundos, é? É isso mesmo. 6 segundos? Meu Deus. Então essas práticas... É muito tempo. É muito tempo. Então, Muito tempo. precisamos dar mais desses. Então são demais. São pequenos pormenores, pequenas práticas, não é? Que realmente fazem toda a diferença e que nós possamos ter 30 anos. Quem é que aqui? Quantos anos tem? Vamos ver quem é que aqui é o casal com mais anos de casados. Tem ali a Maria João, que tem 26, 28. Quem é que tem mais de 28 anos de casados? Meu Deus! Quantos anos? Deu 10-0 logo. 50 anos. 48, que bênção. Coloquem-se de pé. Coloquem-se lá de pé. Os dois, 50 anos. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Agora digam uma coisa. Vocês, quase 50 anos depois, ainda têm o beijinho da manhã? Tem dias. Pois sincero, é isso mesmo. Tem dias. Para a cor do cabelo deles, dá para ver quem deu mais trabalho. Mas é isso mesmo, a irmã foi sincera. É verdade, todos nós temos dias e temos de nos esforçar para que seja todo dia, não é? Aquele beijinho quando sai para trabalhar e quando chega. Se está longe é o beijinho à distância, mas isso é importante. E para nós mulheres isso é muito importante. E homens também. Qual é o homem que não vem pregar ao domingo depois de um belo beijo de 6 segundos? Animado. Vocês, pela minha cara e disposição na pregação, vocês veem. Hoje o pastor levou um beijo de 10 segundos. Hoje a pastora beijou todo. Pô. Vamos ver. Amanhã vocês depois vão me dizer: "Ih, pastor, você foi muito... Não é foi muito usado, você foi muito beijado."
Quando eu viro diva não por falta de chocolate, mas por falta de beijo. Sim, ele é muito beijuqueiro, é demais, é muito. É toda a hora, irmãs, toda a hora. Amém, meus irmãos. Para os homens, para terminar, nunca se esqueçam que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso com a intenção de, através do matrimónio, revelar a relação da igreja com o noivo, está bem? Então, se nós, todos estes papéis, a importância do desempenho dos mesmos é para que nós possamos revelar ao mundo o Cristo, a qual nós somos submissos e obedientes de forma sacrificial. Mas para terminar, aos homens, que sejamos bons sacerdotes no nosso lar. Lembremos que o sacerdócio é um lugar que o homem deve ocupar. Nós devemos exercer o ofício de sacerdote. O que é isso, o ofício de sacerdote? É aquele que intercede pela sua família. É aquele que é responsável pela vida espiritual da sua família. Devemos ser realmente sacerdotes. É aquele que leva a que a sua família tenha comunhão com Deus. Okay? O sacerdote estimula a família a ter comunhão com Deus. Já o profeta é aquele que vai diante de Deus e leva as causas, leva os propósitos, leva as necessidades da sua família diante de Deus. O profeta leva as causas, os propósitos. Então, o profeta tem que se dedicar à leitura bíblica. O profeta deve-se amadurecer doutrinariamente. Escuta, marido, para que nós possamos, escuta, Deus ao confiar-nos este papel de amar a esposa ao ponto de nos sacrificarmos com ela, por ela, e de termos o papel de adorná-la, nós temos que ser munidos, equipados de conhecimento. Como vamos fazer? Não sei se você já olhou para a sua esposa e disse: és tão difícil. Já disse ou não? Já disse sim ou não? É difícil porquê? Por falta de conhecimento. Porque um problema deixa de ser difícil de resolver quando você tem conhecimento. Verdade ou não? Nós colocamos os nossos filhos na explicação para quê? Para que eles possam ter conhecimento, para ter facilidade em resolver os problemas. E às vezes é um baita problema que o Senhor colocou nas nossas mãos quando nós nos estudamos. Então, maridos, se equipem doutrinariamente, espiritualmente. Debrucem-se na palavra de Deus, procurem na palavra de Deus direção para edificar as vossas casas, liderar as vossas casas, proteger as vossas esposas, honrar as vossas esposas, serem verdadeiros maridos. Eu quero dizer em nome de Jesus que, munidos do conhecimento bíblico, nós teremos a nossa tarefa e o nosso papel facilitado. Amém? Este ano, no início de 2025, o Senhor, sempre que chega para o final do ano, nós começamos em oração com Deus e pedir a Deus que realmente nos ajude. Como é que nós devemos, no ano seguinte, dirigir a igreja? E este ano Deus nos falou muito especificamente de levar a igreja a ler a Bíblia. Nós estamos a preparar um propósito para lermos a Bíblia em 365 dias. Há vários planos e então homens, que às vezes as mulheres eu vejo que agarram mais esse papel, às vezes os homens são mais preguiçosos nesse aspecto, começam e não acabam. Então que você realmente possa agarrar esse projeto, é um projeto que nós vamos dar uma folhinha, você tem a oportunidade de a colocar no frigorífico e todos os dias você assinala a leitura e nós vamos ler ela de capa a capa. E você vai ver que vai chegar ao final de 2025 muito mais sábio, com muito mais sabedoria. E essa sabedoria vai se manifestar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, que é na vida do dia a dia, dentro do seu casamento, homem de negócios, homens com empregados, que não é fácil, é difícil, às vezes liderar pessoas. Você vai ser mais sábio ainda, entende? Dentro da sua família, pais que estão aqui, que têm crianças, hoje em dia as crianças, a gente vai para a escola, todos têm alguma coisa, os professores chamam, porque tem hiperatividade, tem déficit de atenção, tem autismo, tem não sei o quê. E realmente nós precisamos dessa sabedoria. Então, de que você agarre este papel verdadeiramente. Se Deus vos plantou nesta igreja, não vos plantou por acaso. Então, tudo aquilo que Deus conduzir à sua igreja, que você possa agarrar esse barco connosco e remar junto, porque Deus tem coisas lindas e maravilhosas para todos nós. E deixamos aqui aberto para quem precisar de algum conselho, alguma dica, algum esclarecimento sobre essa questão matrimonial, vocês podem aconselhar-se connosco. Não tem que deixar o casamento entrar por caminhos
nunca antes navegados, digamos assim, e deixar entrar na ruína. Podem conversar connosco. Somos casados há 18 anos, namorámos 4 anos, temos 2 filhos, já padecemos, ok? Já passámos por situações muito sérias a nível financeiro, já ultrapassámos essas situações, somos pastores, lideramos uma comunidade, sabemos como é que é conjugar trabalho e ministério. Então eu acho que Deus nos muniu de conhecimento, não só para dizer eu sou, eu posso, eu quero, mas para equipar a sua igreja. Amém. Ok? Então nós acho que temos alguma condição, algum testemunho para poder edificar. Então não se retraiam, não fiquem com receio de se aconselhar, porque o propósito nosso como pastoral é, de certa forma, por um lado, evitar que caiam e, se caíram, levantar-vos. Ok? Vamos orar? Agora essa parte fica com eles, não é? Agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite, espero vir cá mais vezes. Ter uma igreja top. Se me convidarem, vem cá mais vezes.